que a sexualidade feminina é um tabu, isso não é novidade para ninguém. Mas como nós, mulheres, estamos lidando com isso hoje, diante de tantas transformações oriundas das últimas décadas? Sim, são apenas décadas. Tem apenas em torno de 60 anos o advento da pílula anticoncepcional. E que representou, sim, um marco da liberdade sexual feminina. O sonho era que, a partir dali, as mulheres passariam a ter o direito de escolher se queriam engravidar ou não. Mas há controvérsias. Você trouxe a camisinha? Você pode colocar a camisinha, por favor? Ah, eu não gosto de usar camisinha. Você já pensou na possibilidade de uma vasectomia? E você? Você toma pílula? Você usa DIU, faz tabelinha? Enfim. Os métodos contraceptivos, eles são alvo de pesquisa desde os primórdios. Mas por que a responsabilidade sobre ele sempre recai? Ou melhor, exige da mulher um posicionamento. Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Morgado, eu sou psicóloga e esse é meu podcast, Socorro, eu tô exausta. O papo de hoje, gente, é sobre sexualidade feminina, método contraceptivo e essa responsabilidade social quase unilateral que recai sobre muitas mulheres quando o assunto é contracepção. Para falar sobre isso, eu convidei a Ana Carolina Virrâmia, que é graduada em Medicina pela UFRJ, fez residência em Ginecologia e Obstetrícia no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, e é pós-graduada em Uroginecologia. Eu fui procurar o que era isso, tá? Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Por sinal, pode falar o que é isso para a gente. Fale o que você quiser, fique à vontade. A mesa, a casa é sua. Muito obrigada. Você quer saber o que é urogineco? Na verdade, é uma especialidade dentro da ginecologia que trata dos distúrbios do aparelho genital inferior, né? Então, as incontinências urinárias, os prolapsos genitais. Então, aquela história, né, que a gente ouve do útero arreado, bexiga arreada. Sim. Então, é uma especialização dentro dessa área, né? Então, acaba que sendo um foco muito mais voltado para as mulheres mais velhas. É um ano de especialização depois da residência médica. E era o meu foco inicial, mas também depois que eu me mudei para Friburgo, eu acabei virando até muito mais obstetra. Sim, é isso que eu ia falar, né? Eu conheço a Ana muito por conta. A Ana já fez uma palestra no Zen Espaço Terapêutico, que era o meu espaço, e a gente falou sobre gestação. Exatamente, exatamente. Quem estava lá era muito a Ana obstetra, respondendo a milhares de dúvidas, milhares de questões, mas eu acho também aqui tem uma visão muito a Ana obstetra. Né? Não, aqui, depois que eu vim pra cá, a urogineco virou realmente, assim... Eu tenho um público, né, que me procura por conta disso, até porque eu sou a única na cidade. Uau! Mas, hoje em dia, não é mais o meu... Não é o teu foco. O meu beabá, exatamente. Então, o teu foco agora realmente é a gestação. Acabou que sim. Me botaram nesse mundo, né? Até porque quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém que prestasse assistência ao parto. E sempre foi um mundo que eu amei, que eu amo. Então, acabou que foi esse caminho aí. Lembro bem desse momento. Foi por esse caminho que eu fui, que eu segui. Mas é isso. Olha, a escolha desse tema não foi algo muito fácil. Ele começou, como eu estava falando para você, com a ideia das pessoas chegarem até mim e falar... Por que não fala sobre vasectomia? E aconteceu também meio que uma coincidência. Tipo, vários maridos de amigas minhas, que são meus amigos, falando... eu tô no processo, eu vou fazer o processo de vasectomia. Um amigo meu que é muito jovem, 26 anos, vou fazer vasectomia. Enfim, isso aí começou a ser um assunto do meu grupo de pessoas que começou a chamar atenção, né? E, eu não vou mais tomar pílula, eu não vou mais usar isso, eu não quero mais fazer aquilo, eu não quero mais me preocupar com isso. Então, veio essa ideia. Mas ele começou muito por essa via aí da vasectomia. E depois acabou indo por essa ideia do... Quem é responsável pela saúde sexual, né? O parceiro, nós dois, o que isso? Onde é que tá esse lugar? Onde é que tá essa conversa, esse diálogo? E por isso eu resolvi chamar você. E eu sei que a gente também ficou nesse... Vamos focar no quê, gente? Porque eu sou uma loucura fazendo roteiro pra isso aqui, né? Porque eu vou de A a Z, penso em 1000 coisas.
Porque também é interessante quando eu chego aqui, a ideia vem de uma coisa que eu li, do que eu vi. Vai mudando. Vai mudando. Mas eu acho que o viés principal que eu queria trazer aqui é a gente pensar um pouquinho sobre essa responsabilidade diante da saúde sexual. E de todos, né? Igual a gente estava falando agora, de todos. Inclusive como educação parental, isso vir desde lá de casa, vir dos primeiros médicos, dos primeiros ginecos, vir da família que pode conseguir falar sobre isso. Às vezes não é o cuidador direto, a mãe, o pai, às vezes é uma tia que consegue conversar disso melhor. Enfim, de ter também um diálogo um pouco mais aberto sobre esse grande tabu. Acho que principalmente a sexualidade feminina. Porque você sabe que os meninos, eles falam de pinto desde que nascem. Eles manuseiam pinto desde que nascem. A mulher parece que falou de uma caverna escura que ninguém... É intocável e aí parece uma terra de ninguém que ninguém sabe o que é. Né? Não sei se você escuta muito isso, não, inclusive assim, na clínica. Eu costumo perguntar com uma certa frequência, quando eu vejo abertura, né, para isso, obviamente, para as pacientes, assim, você tem o hábito de se masturbar? A resposta imediata que eu recebo é aquele olho arregalado, tipo, oi? E você me diria que é de qualquer idade ou você acha que... Qualquer idade. Assim, a sensação que eu tenho é que hoje as meninas mais jovens, elas falam de forma mais aberta sobre o assunto. Se eu pegar mulheres de 35 pra cima, é um tabu, assim, Você acabou de me lembrar uma amiga minha, e que inclusive a psicóloga dela fala, você precisa se masturbar. Sim. Não, mas eu tive uma paciente agora recente que eu virei pra ela e falei assim, e se eu botar num papel prescrito de que o seu tratamento é você conhecer o seu corpo e saber o que te dá prazer? Porque enquanto você não souber isso, como que você quer que o seu parceiro adivinhe? Porque a pessoa que sabe do seu corpo é você. E você tem que conhecer seu corpo. E o olho só ficava cada vez maior, assim, e desse por que tamanho, isso se né? torna uma prescrição tão importante para a mulher hoje, Ana? Por que isso é uma prescrição importante? Eu consigo entender que é muito por essa questão da autonomia. Esse é meu corpo. Não é alguém que dita uma regra sobre ele. Nem o homem, nem o médico, tá, gente? Com certeza. né? Muito menos. Eu não quero fazer isso. Eu quero que a gente, né, caminhe juntos aí para uma saúde. Agora, eu vejo muito um comportamento feminino muito nesse lugar mais de submissão quando o assunto é o corpo feminino. Sim. Se um médico vira e fala, você tem que fazer isso, ou você... Porque isso acontece, né? Ou se o homem fala, você tem que fazer aquilo para sentir prazer. Às vezes as mulheres tentam, não gostam, continuam fazendo... Porque não sabe, mas o problema sou eu é que não sinto prazer nisso. Mas ela não conhece o próprio corpo. Não conhece o próprio corpo. E assim, eu fiz um curso uma vez de sexualidade que eu achei até interessante, porque uma das aulas, ele abordava muito isso, assim, nem todo mundo, e na verdade a maioria das mulheres, não vai sentir o prazer na penetração ou na região genital. Então, assim, você tem que descobrir partes do seu corpo que muitas vezes, para você, não tem nada ali, plus, para te dar um prazer, mas que para você faz muita diferença. Então, assim, algumas dobras, assim, braço, perna, coxa, bumbum, pescoço, que não necessariamente a gente está falando de pênis e vagina. É óbvio, eu sou terapeuta corporal e eu acho muito curioso quando às vezes alguém a gente tá ali no processo de massagem e tal, e alguém fala assim, gente, eu nunca tinha pensado na dobra aqui atrás do joelho e fala... Como essa região uma área erógena. Exatamente. E a pessoa fala assim pra mim, nossa, como essa área é maravilhosa. Às vezes a mão, cheia de terminação nervosa, cara. Exatamente. Eu sou, meu Deus, como eu relaxei ali, Patrícia, que maravilhoso. E eu acho que é um pouco do que você tá falando, né? Como é que a gente vai saber o que é bom ou o que tá falando da minha saúde sexual se eu não conheço? Ou se ver e olhar esse corpo como um corpo sexual é um tabu ainda pras mulheres. Ainda é. Ainda é. E como você falou... Talvez todas as idades, nesse momento, ainda estejam passando por isso. Porque eu vejo também muitas meninas jovens que estão com muita informação e pouco entendimento sobre isso que tá rolando, sobre o que tá rolando com elas. Sim, sim. Sabe? Vê um monte de post, vê um monte de coisa na internet. Aí também absorve aquilo como... Não era assim? Não era pra eu estar sentindo isso? E a grama do vizinho é sempre mais verde. Gente, eu acho que essa é a frase mais falada aqui, porque eu acho que não tem uma pessoa que sentou aqui que não falou isso. A grama do vizinho é mais verde, né? Nessa era que a gente vive. Exatamente. Eu acho que é a era do instagramável, né? Do instagramável, sim. E eu acho que a gente tem que discutir esse tipo de coisa. A nossa proposta aqui hoje é exatamente poder... Cara, vamos pensar em falar de sexualidade, mas de uma forma mais... sei lá, leve, mais normal, mas... Vamos naturalizar esse papo, né? Exatamente. Porque não precisa ser uma coisa... Ai, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso? Mas a gente pode falar, e aí? O que você tá usando? Como é que você faz com o seu parceiro? Vocês conversam sobre isso? Eu gosto muito dessa pergunta também. Vocês conversam sobre isso? Não. Que também é um... Não, assim, tipo...
Por que eu deveria estar tantos anos com ele? Por que eu vou conversar sobre isso? Não, e isso eu acho fundamental, assim. Às vezes, principalmente quando a questão é uma questão mais voltada para sexualidade, né? Eu sempre falo assim, gente, entre 4 paredes, você tem 2 pessoas envolvidas que estão juntas por uma questão de escolha, né? Independente do motivo que seja. Você tem que ter abertura para dizer para a pessoa que está com você há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos... Cara, tipo, isso aqui não tá legal, eu gosto assim, eu não gosto assado. Vamos mudar isso, né? Então, assim, Você costuma indicar isso quando você vê essa dificuldade muito, diante da sua paciente? Muito, muito. E como elas talvez recebem eu tenho medo, isso? Eu fico imaginando como é que ela recebe isso, né? Eu tenho um certo medo da gente estar fugindo um pouco do foco, mas não, é porque... relaxa, eu volto nele, fica tranquila. Então tá. Não, mas é porque, assim, eu tenho uma paciente que eu brinco com ela, que ela é, assim, a minha musa inspiradora da vida, né? Porque eu lembro que eu atendi, assim, a primeira vez, olhei a ficha, era uma mulher pós-menopausa, já com 2 filhas, que são minhas pacientes. Sim. E eu imaginava uma pessoa de quase 70 anos. E aí, quando entrou uma mulher, assim, pleníssima, com aquela pele brilhosa, pouquíssimas rugas, alta astral, batendo papo e tal. Com 70 anos. Com 70 anos, beleza. Aí, papo vai, papo vem. Falei assim, você chegou, assim, passar pela menopausa? Como é que foi? E tal. Ela falou assim, a menopausa passou pela minha vida como se nada fosse. Aí já... Assim, você não sentiu os calores, mal-estar, nada disso? Nada, assim, eu senti até um calorzinho, assim, de noite, mas, assim, não era nada que me incomodava. E como é que tá a vida sexual? Muito bem, obrigada. Eu falei assim, vocês mantêm... você tem uma vida sexual ativa? Você sente ressecada? Que é uma coisa muito comum das mulheres reclamarem. Não, doutora, tudo normal. Eu falei, tá bom. Aí, gente, que maravilhosa é essa? Aí fomos seguindo a consulta, vamos lá para eu examinar. Na hora que ela deitou para eu examinar, que eu olhei a vulva, eu olhei, essa vulva não tem 70 anos. Então a vulva tem idade? A vulva tem idade. Tinha uma professora minha da faculdade que ela gente, brincava... Gente, não vai pra internet fazer teste de como é que tá sua vulva, não, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas a gente, assim como a pele vai perdendo o coxim gorduroso do vulva, a vulva também tem idade. Quando é que tem vaga pra gente marcar uma consulta? E aí eu olhei e falei assim, gente, essa perereca não é uma perereca de 70 anos. Essa perereca é uma perereca de 40 e poucos. Gente, que aí eu ainda maravilha. sentei e virei pra ela e falei assim, desculpa, mas eu vou ter que te fazer essa pergunta, porque talvez você tenha aí a galinha dos ovos de ouro, né? E que ninguém sabe e ainda que ninguém como fazer. sabe, porque não fez reposição hormonal, não fez nada. Aí eu virei pra ela assim, me conta, o que você faz da vida pra tá assim, tudo jovem, toda jovem. Ela falou assim, posso te contar? Eu falei assim, conta. Ela, eu transo bem. Ai, Jesus do céu, não, ela é minha musa inspiradora agora. Aí eu falei assim, sério? Ela falou assim, Carol, vou te contar um negócio e assim, eu vou abrir um parênteses porque essa é uma discussão que eu tenho com muita frequência com meu marido. Sim. E eu falei assim, nossa, você fechou o meu raciocínio. Então, assim, hoje eu cheguei à conclusão de que o meu raciocínio é um raciocínio real. Ela falou que quando as meninas nasceram, ela via que os casais e os amigos, né, ficavam todos envolvidos com a maternidade. Sim. E o relacionamento, ele deixou de ser uma prioridade. Sim. Então, há muita literatura sobre isso, gente. E que era criança. E o casal deixou de ser um casal, né? Era a mãe da fulana e o pai da fulana. E que aquilo, pra ela, vendo os amigos vivendo aquela realidade, era uma coisa que deixava ela meio que em pânico. Pra ela não cabia. Pra ela não cabia. E aí, um dia, ela sentou com o marido e virou pra ele e falou assim, cara, a gente tem que pensar de alguma forma de fazer diferente. Porque o meu maior pânico é que as meninas vão crescer, as meninas vão se formar, as meninas vão sair de casa, as meninas vão ter a vida dela. E quando elas saírem de casa para terem a vida dela, vai ser na época que eu vou estar entrando na menopausa, vai estar vindo vai estar velha, a síndrome do ninho vazio. Eu vou Uhum. olhar pro meu marido e vou pensar, esse cara é o cara com quem eu quero continuar o resto da minha vida? Que essa é a grande história de uma grande maioria das mulheres. É o que eu vejo todos os dias no consultório. Sim. É o que eu vejo todos os dias no consultório. A mulher entra na menopausa, tá com os hormônios lá, né? Tipo, totalmente Ninho enlouquecidos, vazio, ninho vazio, tempo. perereca seca, desejo sexual caindo. É. E aí você olha pra aquele cara que, assim, nos últimos anos você mal conversou porque você tava cuidando de filho. Aí você fala assim, eu quero você pra mim? Não sei. E aí separam. Né? Então, eu vejo isso com muita frequência. E ela falou que ela sentou com ele naquele dia e virou e falou assim,
eu acho que a gente tem que criar um momento diário do casal, entendeu? Então, assim, a gente vai viver para as nossas meninas. Conseguir isso dentro da loucura que a gente vive, que é esse mundo da exaustão. A gente vai viver para as meninas, mas a gente vai ser, antes de ser pai e mãe, a gente é um casal que escolheu estar junto e vai estar junto. Maravilhosa, gente. Você não quer me dar outra vez pra bater um papo com ela? Ela pode vir maravilhosa, aqui. Maravilhosa. Não, tem uma coisa que você falou aí do discurso dela, que é um discurso que eu falo muito, não só na minha vida, dos meus amigos na clínica, que é: não existe pais felizes. Assim, crianças felizes se não existem pais felizes. Exatamente. E é uma coisa que eu penso, se eu vir uma pessoa que, sei lá, eu tô 1 ano sem transar porque eu tenho que cuidar... Gente, eu vou surtar e eu vou transformar essa pessoa... criança, numa infeliz. Com certeza, mas porque é não isso. Não tem como segurar essa energia toda que é nossa, que é... Pô, é do seu corpo. E fingir que isso não está acontecendo comigo. Mas as pessoas fingem. Conheço casais que tiveram filhos e que ficaram... estamos há 1 ano e 6 meses desde que a criança nasceu. Eu vejo isso toda semana. Eu vejo isso toda semana. E é real. E assim... E aí, ela falou pra mim que, assim, o horário das meninas era até as 8 da noite. 8 horas da noite, era o horário das meninas irem dormir, e agora papai e mamãe vão conversar, vão bater papo. Aí eles abriam um vinho, cozinhavam juntos, assistiam um filme, uma série, qualquer coisa que fosse. Hoje as meninas estão com filhos, estão na casa delas, são meninas que deram certo na vida. E eles estão lá com os seus 70 anos, eles pegam moto no final de semana, vão para um hotelzinho ali em Teresópolis, aí pega um ofurô. Mas aí que você pensa, né? Como a vida sexual é tão importante para manutenção do bem-estar, da autoestima e de tudo que eu trabalho, né? Porque aí é o meu trabalho também que tá refletido nisso. Sim. Porque você vê muito uma repressão da vida sexual, e principalmente no mundo que a gente vive, que a gente tem falado aqui há vários episódios, que é o empreendedor de si mesmo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que nananã, eu vou dar conta de tudo. Mas cadê? Onde é que fica o sexo? Eu vou fazer um episódio, gente, com uma pessoa daqui a umas semanas, que eu não sei direito quantas, e que a gente vai falar exatamente como é que hoje as pessoas transam pouco. Sim. Sabe? E qual é a importância que você dá nisso na sua vida, né? Você, como ginecologista, se você tiver que falar pra mim de uma forma técnica, qual é a importância disso na vida? Assim, a importância ela vai ser uma importância individual, né? Porque singular. Realmente a gente tem grupos que não veem necessidade real. Certo. Muito boa colocação. No sexo. Mas de uma forma geral. Mas para quem se importa com o sexo. Para uma maioria, né? É uma necessidade que gostam. É uma necessidade fisiológica, gente. Então, assim, como fazer xixi, fazer cocô, comer, né? Dormir, transar faz parte. Da fisiologia. Faz parte. Então, como transar com segurança, né? Como transar de uma forma tranquila, de uma forma que você possa estar naquele ato sexual de uma maneira sem se sentir culpada, sem se sentir de uma maneira mal. Porque, como eu falei no início, a questão toda é que a questão da contracepção acaba se voltando, de alguma forma, muito para as mulheres. Aí você falou para mim alguns outros pontos de vista que você tem de acordo com a sua clínica. Eu queria que você falasse um pouco disso. E eu também vou falar da minha experiência, que é uma experiência do... Tipo, eu não sou um casal, não sou casada, e vivo uma outra experiência na prática, e alguns pacientes meus também, em relação a essa autonomia de poder colocar alguns limites ou alguns contornos de como é que essa relação sexual vai acontecer de uma maneira tranquila pra todo mundo. E não que a mulher fique igual uma louca, esperando a próxima menstruação, cheia de frio na barriga. Com medo de estar grávida. Com medo de estar grávida. Assim, como eu te falei, né? Eu não vejo a contracepção especificamente como só pensando na responsabilidade, né? Eu acho que é uma forma real da autonomia da mulher na decisão. Vou abrir um parênteses. O que a gente estava falando, gente, é porque a gente estava falando do advento da pílula anticoncepcional e essa coisa da controvérsia. É uma controvérsia, no meu ponto de vista, em vários aspectos, porque aí a gente vai da singularidade e do atravessamento social e cultural que a gente passa, sim, que veio a pílula anticoncepcional. Ela vai dar a versão ali dela que eu acho maravilhosa, porque tem a ver com liberdade sexual, sim. E aí eu venho com um contraponto que você tem essa liberdade, mas aí quando você não quer tomar a pílula ou você tem alguma questão para usar pílula, e aí você tem que dividir esse papo com o parceiro ou os parceiros, ou enfim, quem estiver ali. Então, só para vocês entenderem de onde está surgindo isso. Não, eu acho que a partir do momento que você tem a contracepção, né, à sua disposição, você tem como
ser o protagonista da decisão, né? E a decisão da gravidez passa a ser única e exclusivamente sua. Então, isso acaba sendo, de certa forma, um empoderamento feminino, né? E aí, quando a gente fala de contracepção, eu acho que muitas pessoas associam contracepção é igual a pílula anticoncepcional. Né? Sim, na eu verdade, pensei nisso aqui agora, já ia fazer um rabisco. E, na verdade, assim, a gente tem aí um universo de opções. A gente não tem como falar que, assim, método X ou método Y é o melhor que existe no mercado. A gente tem aquele que vai atender a seu desejo, as suas expectativas, ao seu corpo, as suas proibições, as suas contraindicações, enfim. Então, assim, não existe o melhor método contraceptivo, né? Existe aquele método contraceptivo que vai ser o mais adequado para sua realidade. Porque aí eu vou fazer um recorte exatamente na frase que você falou. Quando você fala passa a ser uma responsabilidade completamente sua, essa é a grande questão. Há muito tempo atrás, porque eu já não sou novinha, DIU, essas coisas nem eram muito usadas, enfim. Era a questão da pílula, você ia num médico, não existia nem a possibilidade do... vamos tentar outras possibilidades. Então, você ia lá, o cara te passava a pílula. E aí, acontece do tipo... só eu que tenho que lembrar de tomar pílula? Só eu que tenho que lembrar desse negócio aqui? Só eu que tenho que ficar fazendo esse tipo de coisa? Então, acho que também vem de um ranço dessa fase. Sim. Do tipo, só eu... Peraí, não é totalmente minha, é disso do aqui. Casal. Tem duas pessoas transando aqui, né? Sim. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, você falou uma outra coisa também que costura bem, que é... Aí você vai ter que pensar na sua necessidade. Eu sou uma pessoa que eu não tomaria a pílula todos os dias. Então, talvez eu teria que usar um DIU da vida ou outros 1000 métodos aí. Outros métodos, exatamente. Que existem. Que aí tá também nessa possibilidade de ter um diálogo com o médico, né? Dele poder te abrir um leque de opção. A gente não sabe. Sim, não. Você, como leiga, não é a sua função. Sim. Para mim, a melhor opção é essa, né? Eu acho que você chega numa consulta procurando uma contracepção, é função do profissional que está te atendendo te abrir o leque das opções, mostrando os prós e contras de cada um, né? Porque todos eles vão ter prós e contras, a gente não tem nenhum método que seja 100% eficaz e 100% isento de efeitos colaterais, né? Não, isso a gente não tem. E a partir daquele momento, você ter uma decisão conjunta, né? Então, assim, às vezes a paciente chega assim, não, mas desses todos aqui, qual que você prefere? Eu falei, não, a pergunta não é qual que eu prefiro, qual que você prefere, né? Você falou outra coisa também que me chamou a atenção, que todos eles vão ter, porque aí tem um tópico que eu coloquei também aqui, que é em relação a isso, né? As pesquisas e os efeitos colaterais, né? As pesquisas sempre foram muito voltadas para se conhecer como vai fazer um método contraceptivo para mulheres e não para homens. Então, as pesquisas sempre foram voltadas para isso. E elas sofreram um A mais B, que não vou nem entrar aqui no mérito, por conta disso. A pesquisa em relação aos homens é muito pouca. Muitíssimo pouca. Por que a gente está sempre nesse lugar de um protagonismo que não é gostoso o tempo inteiro? Porque quando você fala assim, todos eles têm efeitos colaterais, e se eu virar pra você como paciente e falar assim, olha, mas eu não quero tomar nenhum. Esse é o meu caso, tá, gente? Eu não tomo nenhum tipo de método há mais de 10 anos. Porque é uma opção minha. Sim. Eu não vou tomar. Tudo bem, gente, eu engravidei uma vez. Eu engravidei do Caio, todo mundo sabe, ele tem 6 anos. Tudo bem, não, mas assim, acho que 10 anos eu sempre também fui mais regulada ali e consigo fazer isso numa boa. Mas o que eu penso é, se alguém chega ali pra você e fala assim, tudo bem, já que isso aqui, você tá me dando esse leque, mas se você mesmo tá me dizendo, tem efeito colateral, e se eu falar, poxa, Ana... Não tô na vibe de assumir esse efeito colateral. Isso. E aí? O que você, como ginecologista, você indica? Você vai usar camisinha. Ponto. E aí você vai bater de frente, e aí é com a camisinha ou sem a camisinha, não vai rolar, pronto. E aí fica na decisão do casal. Até porque isso é uma coisa que eu converso muito, principalmente com as adolescentes, né? Quando a gente fala de contracepção, a gente está pensando numa gravidez não planejada. Mas nenhum contraceptivo, excetuando-se as camisinhas, eles são eficientes, né? Na verdade, ele não tem eficácia nenhuma na proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, independente de você estar usando uma pílula, um DIU, um implante, o que quer que seja, a camisinha, ela tá te protegendo contra as doenças, né? E, assim, eu tenho visto, assim, tantas pacientes jovens, muito jovens até, iniciando a vida sexual,
que já aí com cardápio de infecções, né? Então, assim, a gente mora numa cidade... A gente mesmo bateu esse papo esses dias. Gente, eu recorri à Ana, porque eu não sou um ginecologista, não sou médica, e eu queria que uma pessoa tivesse uma orientação. E é muito difícil, porque a pessoa consultou outros médicos e eu acho que tem que ter essa abertura, né? Você tem que ter essa abertura para chegar na ginecologista e falar assim, tá, mas eu tenho isso, como é que eu vou transar? Porque são perguntas mínimas, que às vezes ela não teve coragem de fazer na frente da pessoa, mas que ficou ali, como é que eu vou engravidar se eu tenho uma IST? Como é que é a minha vida sexual? E aí você me falou... O que muda? Do leque gigante, ainda mais uma cidade pequena como a nossa, do número exorbitante. E aí você pode falar melhor do que eu. Mas foi uma coisa que naquele dia eu fiquei assim... Ela também ficou... Eu, tipo, caramba. Não, isso me chama muita atenção. Porque eu tô falando de meninas aí com 16, 17 anos. E com percentual altíssimo, principalmente de herpes, né? Que é uma doença que, mesmo a camisinha, ela não vai ter uma proteção de 100%. Porque você tem o contato ali externo. E acaba que... os sintomas não necessariamente eles estão exuberantes no momento da transmissão, então vai estar sendo transmitido. E é uma doença que vai pro resto da vida, né? Então, assim, você brigar pela camisinha, você brigar por essa proteção extra, independente da contracepção, eu acho que tem que ser discutida também com o parceiro, né? E essa responsabilidade é uma responsabilidade que vai ser dele. Sim, exatamente. Porque a camisinha, por isso que eu fiquei zoando. A mulher quase pede assim, ó, por favorzinho, você quer que eu faça o quê pra você? Eu sou uma pessoa que eu já ando na bolsa, né? Porque se o cara fala, não, porque a maioria fala, não tenho camisinha, eu falo, eu tenho, toma. Porque tem muito esse discurso, ai, não comprei, não fui. Você tava pensando que você ia transar como? É isso aí. Porque a minha pergunta é essa, mas essa pessoa tava pensando que ia transar como? Eu tive uma amiga uma vez, que a gente, minha época de solteira, né, lá atrás, que a gente estava viajando, ela saiu com um cara numa noite, e ele tinha dentro da carteira um espermograma dele, mostrando que, na verdade, ele tinha 0 espermatozoides. Então, que olha só, não, a gente pode transar sem camisinha, porque eu não tenho espermatozoides. Tá, não interessa, mas eu não sei o que você transou ontem à noite. Continuamos no problema. Não, eu entendi que pra você, no final das contas, inclusive você comentou comigo antes do programa começar, a quantidade de casais que chegam até você e que usam camisinha. Né? Me surpreendeu isso. Não, mas assim, eu não sei se existe um viés do tipo de público que me procura, né? Mas eu tenho um percentual altíssimo de casais que usam camisinha de forma linda, maravilhosa, regular, sem falha e que funciona muito bem. Eu não tenho problema nenhum de usar a camisinha, não faço, sabe, não é uma... Eu sempre, quando tá nas rodas de amigos, inclusive, ai, não gosto de usar camisinha. Como é que tem ai, gente, uma frase podre que o homem adora falar, chupa bala com papel? Isso aí, obrigada, chupa bala com papel. Eu falo, Jesus do céu, tá bom. Então eu acabo chupando a pílula com papel, com tudo. Com tudo e tá tudo bem, né? Você não pode chupar bala com papel, não. Eu acho que é essa a questão que a gente tem que colocar. Vou aproveitar o viés que você falou, né, da questão da adolescência, porque aí eu acho que a conduta desse posicionamento, né, que é exigido da mulher, porque no final das contas acaba sendo um posicionamento da mulher. Sim. Usando ou não usando a pílula, conversando, chamando esse parceiro do, pô, vamos usar a camisinha, não tá rolando assim, não quero ficar preocupado o mês inteiro. Ou vamos fazer um teste, porque eu vejo também muitas mulheres fazer isso. Começou a namorar, vamos fazer um teste, periodicidade X, vamos fazer isso. Porque eu acho que essa tem que ser uma corresponsabilidade. Sim. E aí, quando a gente vai falar da adolescência, eu peguei uma pesquisa falando sobre... Aí, eu tenho um nome específico, que até você me falou LARC. LARCs. LARCs. LARCs, né? Que são o quê? Os métodos contraceptivos de longa duração. Isso aí, tipo DIU, tá, gente? Aí eu, como só sei esse, falarei DIU, vou pedir pra Ana explicar melhor já. Falando que era muito mais indicado na adolescência eles usarem esse tipo de contraceptivo por conta de... Aí, olha isso que fala na pesquisa. 60% das mulheres com mais de 30 anos usam algum método contraceptivo. Só que, em contrapartida, as jovens de 15 a 24, o índice cai para 22%. E aí eles falam que algumas coisas, como questões típicas da idade, inerente ao uso, disciplina de tomar uma pílula, e posicionamento, autoconfiança. Eles usam isso na matéria, autoconfiança, tanto dela quanto do parceiro. De poder colocar a camisinha nesse jogo aí, poder fazer um sexo tranquilo e não ficar louca depois. E não engravidar de uma forma que não quer, entendeu? Com 15 anos de idade.
E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, porque eu acho que tá aí, a sementinha tá ali. Não, e é mudar essa geração para que lá no futuro elas vivam com a sexualidade de uma forma muito mais leve do que a nossa geração, das nossas mães e das nossas avós, né? Sim. E, assim, existem grupos hoje, assim, no mundo inteiro, defensores dos LARCs, e aí não são só os DIUs, né? Quando a gente fala dos métodos de longa duração, são aqueles métodos que independem do uso diário, né? Certo. E que, com isso, a paciente acaba tendo uma maior facilidade uma de liberdade. adesão. Você também usou essa palavra, eu adorei. Que acho que dá uma liberdade pra gente também, dessa coisa do... Esqueceu a pílula, a culpa é sua. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de contracepção, a gente tem o uso real e tem o uso ideal, né? Então, os cálculos de falha, eles são feitos em cima desses dois dados. Então, assim, quando eu falo de camisinha, por exemplo, né? O uso ideal da camisinha, ou seja, o uso certinho da camisinha, ele tem um índice de falha muito baixo. A gente fala em torno de 2%, por ano, né? Que é quando a gente fala de... fiquei até curiosa. O que é o uso ideal da camisinha? O uso ideal teve a ereção, você coloca a camisinha... Na hora da ereção. Na hora da ereção, e você só vai tirar depois da ejaculação. O que acontece na maioria das vezes é que rola o esfrega aqui, esfrega colar, só a cabecinha. Não, agora eu tô quase na hora. As crianças já nasceram dessa só a cabecinha. Boto na hora e vai. E aí, com o uso real, que é dessa forma, a gente tem um índice de falha de 16%. Então, assim, e quando a gente fala de pílula anticoncepcional, o uso certinho, o uso ideal, ele tem uma eficácia muito alta, né? Que chega até razoavelmente próximo dos DIUs. Mas o problema é que o tomar certinho é tomar sempre no mesmo horário, não esquecer nenhum dia. Esse final de semana eu fiquei escutando vários pods e médicos falando sobre isso, né? Sobre eficácia. E essa coisa do horário, né? O quanto também é importante. Faz diferença. Você tá coberta 24 horas. É pra isso que uma pílula tá ali, né? Exatamente. E a gente fica nessa... Não, tomei ontem 10 horas da noite, aí no outro dia toma... Aí toma 2, entendeu? E aí, com isso, você vai agregando falhas. E aí você consegue diminuir muito o sucesso do método, né? E aí, quando você pensa nos LARCs, são métodos que estão ali e eles independem de você. Então, o DIU tá lá, se ele tá direitinho, foi bem colocado, tá no lugar, acabou, a vida que segue, você vai pra lá e vai transar quanto você quiser. E você não vai ficar... gente, camisinha. Eu tô muito com a ideia da Ana aqui também, cara. Camisinha. Com camisinha, mas pelo menos com relação à gravidez não planejada, você vai conseguir ficar com a cuca mais fresca, né? Então, assim, você pega um DIU de cobre, por exemplo, que tem uma durabilidade de 10 anos, se essa paciente não tem nenhuma contraindicação ao uso, a gente está falando de uma adolescente que bota aí com 16 anos, até os 26 ela está protegida. Entendeu? Tempo. Então, assim, a chance de uma gravidez não planejada numa fase de maior vulnerabilidade na vida da mulher, ela diminui muito, né? Então, a gente está falando do DIU de cobre, a gente está falando do DIU de cobre com prata, que tem uma durabilidade de 5 anos. Sim. A gente tem os DIUs hormonais, né? Tanto o Mirena quanto o Kailina, que tem uma duração de 5 anos. E também tem o Implanon, que é o implante subdérmico que bota no braço. Uma amiga minha tinha e que tem uma duração de 3 anos. Então, esses são os LARCs. E eles te dão uma segurança muito maior, que independe de você, né? Por um período prolongado. Então, a gente tem... esses resultados que são resultados muito positivos. A injeção ainda usa isso? Usa, tá? A gente tem a injeção trimestral. Acabou com o meu libido. A gente usa a trimestral. Existe a trimestral e existe a mensal. Tá. A trimestral, ela tem sido cada vez menos utilizada, porque ela tem um tipo de hormônio que ele traz alguns efeitos colaterais bem chatinhos, né? E o uso a longo prazo pode trazer alguns outros problemas. E, assim, o principal deles é a osteoporose, por exemplo. Então, mulheres que fazem uso durante muito tempo, realmente pode ter diminuição de libido, retenção de líquido, aumento de peso e osteoporose. Então, é um método que ele tá aí, ele é um método barato. Então, para quem tem a preocupação real com custo-efetividade, ele tem um custo bom, né? Assim como as mensais. As mensais, assim, eu também não curto muito de uma forma geral, mas tem um tipo de público específico que vai se beneficiar, porque ele tem um custo muito baixo e você só precisa lembrar uma vez por mês. O que você tá me falando é muito de olhar essa singularidade da história da mulher, de como é que é aquela questão sexual, o ritmo, enfim, o ritmo de vida. Tudo. Não, assim, quando a gente fala de contracepção, a gente também tem que pensar na questão socioeconômica. Não adianta eu chegar para uma paciente
que não tem condição nenhuma e vou prescrever para ela uma pílula que custa R$90 por mês. Sim, entendeu? Então você não diria que a camisinha seria a melhor coisa se os homens se conscientizassem que teriam que enfiar aquele negócio lá? Até porque a camisinha você consegue no posto de saúde de forma Exatamente, gratuita. de forma gratuita. Exatamente. E é por isso que eu tava falando da questão da responsabilidade. Eu acho que é uma corresponsabilidade. Por que tem que ficar? A gente tem que ficar igual mãe. Sim. Trouxe a camisinha? Gente! Mas, assim, um problema que a gente vê também, né, é que quando você vai dentro das diferentes classes sociais, quando você vai para as classes menos favorecidas, que a informação é uma informação menor, tem menos acesso, sim, menos né? acesso, sim. Você acaba tendo uma dificuldade ainda maior de adesão da camisinha. Exatamente. Por que você diz isso? Eu acho que é o perfil de paciente mesmo. Eu acho que Eu acho que é informação, né? Eu acho que é o perfil mais bronco. Do tipo, é o chupa-bala com papel. Talvez é um lugar onde o machismo ainda tá muito mais enraizado, né? Então, assim, que a mulher tá ali muito, assim, como... Entendi, que ali o atravessamento social e cultural tá mais gritante. Ele grita de forma muito maior. E aí você pega um público de uma classe mais alta... O homem entende melhor o papel dele dentro da família, dentro da sociedade ali. Tipo, como eu vou auxiliar na maternidade e, na verdade, a maternidade é 50-50. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, né? Então, assim... Estamos num abismo, tá, gente? Isso aí é só ideal. Lembra do que ela falou do real e ideal? Ela tá falando do ideal de novo, pra tudo, tá? Né? Exatamente. Não, mas assim, você vai vendo muito mais a participação dos homens nesse cenário, né? E aí não é só no cenário da maternidade, mas no cenário da decisão compartilhada. Então, da saúde sexual assim, de sua e do parceiro. Sim, então, assim, por exemplo, consulta de pós-natal, sempre eu faço uma consulta de pós-parto, né? Ali por volta de 10 dias pós-parto e uma segunda com 30. Certo. Na de 10 dias, eu sempre entro com o assunto. Gente, vamos pensar no que vamos usar de contracepção a partir de agora. E eu acho que é um assunto que vocês têm que tomar decisão entre vocês. E aí, na próxima consulta, a gente define, amarra e segue. E aí... não, a gente vai conversar e tal, quais são as opções? Para quem tá amamentando, tem isso, isso, barará. Escrevo, desenho, explico tudo. E muitas vezes na volta, e aí, o que vocês definiram? Não, ele vai usar camisinha. E eu vejo isso com uma frequência altíssima. Por que bolou, você acha bolou. Que... Não, bolei não. Eu tô pensando que isso seria exatamente a minha geração, as pessoas que convivem comigo fariam isso, ele que se vire. Só que, por que você acha que tem esse aumento? Porque eu acho que hoje os homens, eles estão participando mais dessa questão sexual do casal. Eu acho que é um recorte, Mas como eu te falei também. É um recorte na bolha, na tua bolha. O público, na minha bolha. Que é essa bolha aí, porque eu acho que a questão quando a gente começou a conversar também, que a gente tava falando da pílula, aí você falou assim, mas eu acho que no final das contas... Porque eu falei da controvérsia. Aí você, mas eu acho que no final das contas é sim, né? Um marco ali da liberdade sexual. Eu vejo muito como isso. Sim. E aí, ao mesmo tempo, nessa contrapartida... Porque eu não tô falando desse recorte dessa bolha. Eu tô falando... Do todo. Geral. E o geral é muito diferente desse recorte. Sim. Que são exatamente mulheres... completamente reprimidas em falar pro cara, por exemplo, que vai fazer esse recorte aí que você fez em relação à vulnerabilidade social, que a mulher não vai falar assim, olha, então, fulano, eu não vou transar com você. Então vou comer alguém na rua. O cara vai falar isso e vai comer alguém na rua. E ela vai ficar chorando em casa. Sim, porque isso que ainda acontece. Sim. E aí, o que a mulher faz? Cede. E aí, quando a gente fala da questão social, né, a decisão pelo método, ele tem que vir também atrelado ao custo desse método. Um método que, assim, eu trabalhei durante alguns meses aqui no posto, em Friburgo, para inserção de DIU de cobre, né? Eles fazem pelo SUS? Eles fazem pelo SUS, tá? O custo de um DIU de cobre para a prefeitura deve custar algo em torno de, sei lá, R$15. É muito barato. Um DIU de cobre, se eu for comprar esse DIU de cobre, eu vou pagar R$120, R$130. Para o SUS, isso é muito, muito menor. E a gente está falando de uma proteção de 10 anos. Só que existe uma burocracia tão grande dentro do próprio SUS para essa mulher conseguir chegar até lá e colocar, que muitas vezes, no meio do caminho, ela já engravidou 3 vezes.
Mas é isso que eu tô te falando. Cadê a Né? preocupação com a porcaria da saúde Então, eu da acho mulher? que é orientação mesmo. E, assim, eu discutia muito isso lá no post. Eu falei assim, por que o caminho é tão difícil? Porque, assim, a gente vê tanta gente que não quer engravidar, engravidando sem querer. Se o caminho fosse um caminho facilitado, a gente teria aí um grupo muito maior se beneficiando, né? Porque é um custo muito baixo. Não existe nada no mercado... Qual é a burocracia, então, se o custo é baixo? É uma falta de incentivo, de política pública? A gente vai entrar no assunto que Não, é tudo bem. um assunto complexo, mas eu acho que, inclusive... A sua mínima opinião, assim. A minha mínima opinião é que, na verdade, não se tem interesse em controle de natalidade. Ok. Por quê? Aí eu já não sei te dizer exatamente. Mas, assim, porque tá ali, entendeu? Tá disponível, é barato. Por que não? Não sei. Entendi a sua indignação, E aí gente. assim, você vai pensar em métodos definitivos, vasectomia, laqueadura, para você conseguir isso pelo SUS ou até mesmo pelos planos de saúde, é um caminho tão longo, mas tão longo, tão árduo, que no meio do caminho a pessoa vai engravidar. Sim, entendeu? Os meus amigos estão aí, já estão há meses Você tem que passar pelo médico, você tem que passar por psicólogo, assistente social, não sei o quê, nananana. Aí quando você vê, pum, você já engravidou. Então, assim, o caminho do DIU, se ele fosse um caminho facilitado, né, a gente estaria aí com um percentual muito grande de mulheres tomando a decisão do melhor momento por um período prolongado e independente de qualquer interferência externa, entendeu? Sim, sim. Gente, agora eu fiquei com esse negócio desse DIU aí. Por quê? Por quê? Por quê? E eu vou ter que chamar alguém da área da saúde aqui pra falar um pouquinho disso. Alguém do poder público mesmo, né? Na época que me chamaram pra botar o DIU no posto, eu ia pra lá uma vez por semana, eu botava 6 DIUs por dia. 6 DIUs por dia, num mês, a gente tava falando aí de 25, 30 DIUs por mês, né? É um volume razoável. Cara, é um volume razoável. E, assim, as taxas, antes de eu entrar, eram 2 a 3 por mês. Por quê? Nossa! Ok, nem vou entrar no mérito da falta de vontade, a falta de vontade de fazer aquela porcaria do trabalho que é pra ser feito, a falta de preocupação com a saúde da mulher, porque a saúde da mulher é lixo, essa é a verdade. Acho que é uma das coisas zoneada. É zoneada, não há uma preocupação com isso, não é um assunto prioridade, por exemplo, não é. E eu acho que não só pelo poder público, pelas iniciativas, pelas discussões, é como se... Deixa isso pra lá. E é por isso que a mulher tá tão doente, né? Que aí você pega os percentuais, por exemplo, de transtornos, elas estão lá no topo. Sim. Porque essa energia, ou isso que não é trabalhado, ou isso que não é cuidado, isso vaza pra algum lugar. Tem que ser vazado pra algum lugar, né? E eu acho isso muito perigoso, né? Tem uma coisa que eu queria falar. Gente, como sempre, assim, meu time vai acabando, eu vou ficando nervosa. Tem uma coisa que, inclusive, eu falei com você ontem, se eu não me engano, que eu queria trazer aqui, que é uma coisa que as pessoas ao meu redor também falam muito, que é sobre a ginecologia natural. Aí você falou assim, Paty, sem nada disso. Não tenho... Não é teu métier, mas não aí uma coisa que eu trouxe e que eu li ontem, que eu pensei se vou comentar isso com a Ana, a gente poderia ter falado isso nos bastidores, mas a gente pode falar aqui também. Que é uma coisa muito curiosa que eu li sobre ginecologia natural, é que, na verdade, como não se faz uso do remédio, né? É uma tentativa do conhecimento ancestral do corpo da mulher e etc e tal. Tanto é que lá nos Estados Unidos o nome é ginecologia holística, né? Porque é uma visão mais integral, papapá. E aí eu li que alguns ginecologistas mesmo, médicos ginecologistas, acabam aderindo a essa filosofia, que é para incorporar isso, médicos sérios, para incorporar isso dentro de uma leitura. E aí a pessoa falava no final do texto uma coisa que eu achei muito curiosa, que no final das contas, a ginecologia natural, ela era muito mais uma tentativa de humanização do trato com a mulher do que outra coisa. Eu falei, gente, mas pra que precisa fazer um nome pra isso? Eu fiquei pensando, eu entendo. Eu acho que talvez... Por que a gente não é incentivado também a entender o próprio corpo? Que é o que a gente falou lá no início. Exatamente, mas eu acho que o médico normal alopata, ele não pode virar pra você e falar assim, olha bem, mas vamos entender como é que você tá? Gente, se eu não fosse entender meu corpo, eu já estaria tomando um monte de coisa pra minha TPM, porque eu tenho várias alterações, eu comecei a entender meus ritmos ao longo dos anos. E aí, o que eu entendi em tudo que eu li era muito assim... Cara, existem médicos super sérios que já usam a filosofia dentro do que estão fazendo.
Não, e assim, quando você falou de humanização, né? Eu acho que esse termo, ele tem sido muito usado hoje em dia para tudo dentro da medicina, né? E, na verdade... Parto humanizado, eu já não aguento mais falar... E todos nós somos humanos, né? Exatamente, então todo atendimento é animalizado. Exatamente. Eu também, hoje em dia, eu brigo muito então, assim, com eu tenho um certo receio nessas palavras. Mas, assim, foge da minha área de atuação, Sim. né? Mas o que eu acho que é importante a gente sempre estar conversando com as pacientes, com as mulheres de uma forma geral, é o autoconhecimento mesmo. E se você explica... Eu sempre gosto também de explicar logo, assim, no início da adolescência, nas primeiras consultas, né? Com relação à higiene íntima, como é que funciona o ciclo menstrual, o que não é normal, o que não é esperado. Exatamente porque a partir do momento que ela conhece o corpo, conhece as mudanças e sabe que aquilo é fisiológico, é dentro do normal, várias neuras que surgem ao longo... Ai, meu Deus, eu tô morrendo de dor no peito. Será que isso é câncer? Né? Tipo, eu tô querendo matar alguém. Será que eu tô deprimida? Eu tô ansiosa? Eu tô precisando tomar algum remédio? E, na verdade, você entender que ao longo do mês você vai ter variação hormonal, que vai flutuar, vai subir um, vai descer outro, eles vão se encontrar, vai ficar meio maluca. E isso faz parte da nossa realidade. E que a gente tem que aprender a lidar com esses momentos, né? Sim. Eu acho que isso, de certa forma, é você naturalizar o nosso ciclo, né? Sim. E eu acho que você falando dessa forma, eu acho que também é um dever da gente, como paciente, que foi uma palavra também que a gente colocou semana passada, a gente não é só paciente, a gente também é agente dentro desse tratamento. Eu acho que também é cobrar desses profissionais que haja uma promoção também dessa minha autonomia. Você, pelo que eu tô entendendo, você faz essa promoção de uma maneira já natural dentro do seu trabalho, dentro da sua abordagem que você instituiu como sua forma de trabalhar, o que não é uma realidade. Não é. Até porque a realidade que a gente tem é atendimento de 15 minutos. Sim. Que você não vai ter como abordar esse tipo de situação. Então, eu acho que a questão toda não é uma ginecologia natural, uma ginecologia alopata, é você poder ser um ginecologista que tem todas as ferramentas ali, que conhece da fisiologia humana, poder orientar também de uma forma em que a pessoa conheça, identifique seu próprio corpo, seus próprios ciclos e etc e tal. Assim, hoje, né, na era aí dos aplicativos e da informação, né, eu até oriento as pacientes, assim, dependendo das situações, né, para aquelas que não usam método contraceptivo nenhum, porque o uso do anticoncepcional, enfim, até dos DIUs, ele vai mudar um pouco o padrão de ciclo, mas aquela que tem um ciclo natural, como é o seu caso, você consegue baixar alguns aplicativos que você consegue descrever absolutamente tudo o que você sente, né? Então, assim, eu senti uma cólica do lado esquerdo, hoje eu tô com raiva, hoje eu estou com desejo, hoje eu estou subindo pelas paredes, hoje eu tô querendo matar o marido. Você consegue anotar... Você saber que aquilo ali Você consegue anotar tudo. E aí, depois... Então, vou aproveitar pra já falar, E aí, depois ali de um tempo, né, geralmente de 3 a 6 meses, o próprio aplicativo, ele consegue identificar o seu ciclo menstrual e consegue identificar o seu padrão de comportamento de forma natural. E você abre ali e fala assim, eu tô de TPM. Entendi. Não, isso não, isso acontecer comigo há anos. Isso aqui é porque eu tô ovulando. Isso aí. Não, isso aqui E é incrível você... E eu acho que isso é autonomia. Você saber assim, caramba, eu não tô um bicho de 7 cabeças. Às vezes comigo mesmo, não é nem com os outros, não. Aí eu vou lá no aplicativo e olho e falo... tá certo, gente. Aí aquilo chega a me dar uma calma, sabe? Mas você naturalizar o seu ciclo, né? Ótimo. O meu marido brinca comigo. Eu esqueço. Aí um dia que eu chorei muito, assim, aí chega no outro dia, eu acordo de manhã e falei, gente, cadê o negócio? Por que eu não fui olhar isso? É isso. Mas exatamente. O mundo não acabou. Às vezes eu tô na cozinha, as crianças chegam tocando aquela kizumba. Aí você começa, né? Você dá aquela surtada. Aí meu marido entra na cozinha, olha pra mim e fala assim, que dia que você vai menstruar? Aí eu pego o aplicativo e entendi. Desculpa, crianças. o meu mais velho... de extrema importância, porque nós passamos por uma mudança hormonal durante o mês, cara, muito assim. Que o homem não passa. E que o homem não passa. Então parece... a gente, a histérica da vez, não, meu amorzinho, você não sabe nem o que... Fica quieto. Você não tem ideia do que é isso, sabe? E eu acho que conhecer esse ciclo é muito importante. Aí eu vou aproveitar já o coisa... O gancho. O gancho. Tem uma coisa, gente, que eu adoto já há alguns anos, que o nome é mandala lunar. Eu trouxe a minha de 2021.
É isso aqui, uma coisa linda, essa é de 2021, que eu usei só como mandala lunar, eu já vou explicar o que é. Essa é desse ano, e eu quis ficar tão perto dela que ela virou minha agenda, assim, todo mundo que marca comigo tá tudo aqui, eu vivo com ela. O que a mandala lunar, ela vai te ensinando? É exatamente esse mapeamento, é como se fosse o uso do aplicativo que ela tá falando, que por sinal eu vou pegar o nome do aplicativo que ela está falando, vou divulgar lá, tá, gente, na página, por favor. Mas ajuda muito a você entender esses ciclos. Os ciclos que vão ter a ver com a lua, com a água, com não sei o quê, com o teu timing. E você poder acreditar dentro daquilo ali, fazer a tua própria leitura do que você vive da sua maneira singular. Então, eles têm uma mandalazinha que você vai botando traço. Chorei muito, nanana, e você consegue ver exatamente no ciclo depois. É sempre mais ou menos nessa semana. Nanana. Você sabe que essa primeira semana depois da menstruação você vai estar mais ou menos assim. Eu sei que depois que eu menstruei eu fico muito ativa, eu tenho muita ideia. Quando eu tô pra menstruar na noite anterior, então... Eu acho que eu resolvo a minha vida naquele dia, normalmente. O mês inteiro, sabe? Eu resolvi todas as resoluções, eu consigo tomar ali. E vai ter dias que eu vou estar... Pô, tô um bode, tô nananã, por que eu não tô conseguindo sair do lugar? E aí, isso aqui me ajudou muito. Então, as mandalas lunares. Existe um site, depois eu boto lá pra vocês também, que vende. É um livro mesmo, você tem texto, ele explica um monte de coisa sobre ciclo menstrual, é muito interessante. Não é blá, 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 tá, gente? Isso aqui tem embasamento científico. Então, vocês podem ir lá e ler. Tem toda uma leitura e depois tem uma agenda, que você pode servir como diário pra falar sobre os seus sentimentos, como é que você tá, como é que você não tá. E isso é uma coisa que me ajudou muito. Eu, nos últimos anos, inclusive nas aulas de yoga, eu falava muito pras mulheres assim, porque eu já tô sempre... Às vezes eu perguntava, você vai menstruar quando? Porque eu também dou aula uma vez por semana pra aquela pessoa. Você vai sentindo... A mudança de padrão no comportamento e de emoção ali. Como é que a coisa, às vezes, tá mais no flor da pele. Como é que, às vezes, tem uma alegria esfuziante. E a gente vai conseguindo olhar isso um pouco melhor, né? Pra fechar... Eu trouxe esse livro de novo, gente, porque ontem, eu pensando nesse roteiro... Porque eu quase não tive tempo pra fazer esse roteiro, mas, enfim... esse livro que eu já trouxe aqui, O Coisa de Menina, da Maria Homem do Contardo Galigares, ele fala muito sobre sexualidade feminina. E eu acho que é muito importante a gente abrir discussões para se falar disso, sabe, Ana? Minha grande indignação é a falta de espaço social para se falar da sexualidade feminina. A masculina, ela é tida como um tá lá em cima e ninguém toca, né? Ninguém toca, não é ele que vai tomar um remédio, não é ele que vai ter que fazer essa escolha, não é ele... Então, tá lá num lugarzinho muito bem guardado. E isso fica muito a cargo desse posicionamento da mulher. E, às vezes, a mulher não tem essas vias para poder tratar ou falar disso. Cara, você já pensou nisso? Ou o que a sua ginecologista falou sobre aquilo? Parece, né, que também é uma coisa que não pode ser falada. E eles têm uma... Que, com certeza, eu tirei agora. Olha que pessoa legal, né, gente? Eu tinha marcado, achei. Isso que eu ia falar, tava marcado. Eu marquei um trecho, cara, do Contardo, conversando com a Maria Homem sobre uma paciente. E mais curioso eu vou contar a historinha, tá, gente? Uma paciente dele de longa data chega pra ele depois de ter neném e fala assim pra ele, olha, você precisa me ajudar. Você precisa muito me ajudar. Ele, claro. Ele já era paciente dele a longa data, então outras questões eram tratadas naquele momento. Ela, eu preciso que você me fale como é que eu vou limpar. Como é que eu vou limpar a vagina da minha filha? Aí, nisso, a Maria Homem vira... Era uma conversa, ela fala assim... Mas como assim? Como ela limpa dela, ué? Aí ele fala, pois é. Era isso que eu queria falar, entendeu? Porque você não faz isso na sua... Porque aí a dúvida deles, eles conversando, é... Por que pra ela pensar em limpar a vagina da filha era um lugar de insegurança? Porque ela não sabia se estava limpando direito. Porque o marido perguntou isso pra ela. Porque, será que é assim? Será que eu limpo a minha direito? Sabe? E aí ele começa a falar como isso é um tabu, no sentido de como a sexualidade feminina e como a gente usa, abusa, usufrui, protege, mantém isso. É tão difícil, né, para as mulheres. Eu acho que o máximo de conversa que a gente possa ter sobre esse assunto é libertador, sim. Não adianta a gente parar lá na pílula e não falar sobre isso, sabe? Que eu acho que isso não adianta, não agrega muito. Ah, foi revolucionário. Ok, o que a gente faz com isso? Sim. E esse é o papo. Queria te agradecer imensamente. Falei dos meus livrinhos. Eu perguntei pra Ana, gente, se ela tinha algum livro pra trazer. Ela tá psicopata igual a mim. E falou assim, olha... Sabe o que é, Patrícia? Tem, sei lá, séculos que eu só leio sobre medicina. Eu falei, amiga, eu vou te dar um livro. Dá. Eu te prometo que eu vou ler. Eu vou escolher um livro bem legal pra você e vou te dar um livro, porque faz parte também da gente poder abrir um pouco o horizonte, sair um pouco daquela linha única
de pensamento, né? Eu falei isso esses dias aqui. Ler sobre psicologia é maravilhoso, ler sobre tudo que cerne a vida e que tá ali dentro da minha clínica e dentro das minhas aulas é maravilhoso, mas ler alguma coisa nada a ver é divertidão. E aí, não, assim, é engraçado, né? Porque quando você me chamou pra fazer o podcast com você, que eu vi, né? Que é Socorro, tô exausta. Eu, na hora, assim, eu não sabia conhecer o nosso tema, né? E eu olhei e falei assim, acho que é isso. É isso o quê, Ana? É a nossa responsabilidade feminina, né? Porque, assim... Eu tô exausta. Eu tô exausta, assim. É porque eu sou médica, eu sou obstetra, então eu sou de sobreaviso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Eu sou mãe de 2 crianças que eu tenho que alimentar, levar para escola, fazer dever de casa, estudar tudo isso. Eu tenho que, dentro da minha profissão, estar me atualizando. E eu ainda quero fazer as minhas coisas, né? Então, assim... Sobra? Você ainda transa? Essa é a melhor forma de fechar isso aqui. Você ainda transa depois disso? Transamento. Transamento, bom. Ana, obrigada. Muito obrigada por ter vindo hoje, viu? É um prazer poder contar com você. Eu já conto com você de alguma forma há muito tempo. Verdade. Esse dia você também me deu uma bola. Eu falei, nossa, cara, como é bom poder ter profissionais e ter uma rede que você possa distribuir informação e trocar informações, ideia, né? E conseguir ajudar aquela pessoa que tá ali na sua frente, sabe? Então, eu te agradeço imensamente por a sua disponibilidade. Sempre tinha muitas pessoas querendo te ver aqui. Ah, que bom. Muitas pessoas já foram sua paciente, já tiveram um bebê com você. Então, espero que vocês curtam a vinda dela. Obrigada mesmo, tá? Obrigada pelo convite. Gente, quero agradecer, além da Ana, quero agradecer Realize Podcast, minha produtora Iane Perissé, Ponto Sustentável que me deixa linda, Martins Ateliê Joias e todos os colaboradores e incentivadores da minha vaquinha. Gente, eu tô falando muito sério, olha, vou ser muito honesta. Tá pago junho... Não, tá pago julho e agosto. Depois não tá não, hein? Cadê vocês? Vambora contribuir. Porque eu faço esse trabalho com todo amor. E todas as pessoas que vêm aqui também estão muito nessa vibe mais de discutir, de trazer, de divulgar e de falar de uma forma aberta sobre assuntos que às vezes a gente não tem a oportunidade de falar com tanta leveza, né? Com certeza. Então, obrigada a todo mundo. E até semana que vem. Beijo!